É uma alegria poder estar aqui no domingo, adorando a Jesus. Trago um abraço a toda a nossa igreja, todo o ministério, pastor Manuel, a todos os obreiros. Nossa igreja tem ciência que nós estamos aqui. Para mim é um prazer poder ver irmão Neiva, né? Estava ali, mas está com o Netinho, estar com vocês nesta festa, neste último dia, neste domingo, para mim é um privilégio. Trago aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Vamos à palavra, Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler dois textos. Lucas 18, depois Lucas, capítulo 19. Lucas 18, do verso 18 até o verso 23, e Lucas 19, do verso 1 ao verso de número 10. Eu quero pedir a Deus que nos dê uma direção dentro daquilo que os irmãos estão vivendo aqui nesses dias. Lucas 18, a partir do verso 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom, se ninguém há bom senão um que é Deus? Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Lucas 19, a partir do verso de número 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente, ou na sua versão, o recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Toma o seu assento, por favor. Eu não vou nem pedir que você me acompanhe, pelo sorriso que você deu, você já entendeu o mistério. Deixa Deus te usar. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu tenho ciência que desde quarta-feira vocês estão aqui tratando do assunto com o seguinte tema: envolvidos versus compromissados. E eu tenho certeza que vocês desde quarta-feira já ouviram diversas definições, tanto do termo envolvido, quanto também do termo compromissado. Não é novidade para ninguém que quem está envolvido
não se entrega. Quem está envolvido não quer pagar preço. Quem está envolvido não quer que nada lhe custe. E quem está compromissado entende que às vezes é preciso renunciar à própria vida para ver a obra do Senhor andar. Os dois textos que lemos retratam com fidelidade o tema que vocês estão falando desde quarta-feira. O capítulo 18 e o capítulo 19 do Evangelho de Lucas. E por que não dizer que também está descrito essa passagem em Mateus e Marcos? Ele é a cópia fiel do tema de vocês. Então nós temos dois personagens aqui. E eu queria, com o tempo que tem, compartilhar com vocês algumas coisas que estão no texto, escondidas no texto, e que pela graça de Deus o Senhor vai falar conosco hoje aqui. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Eu queria começar dizendo a você que a vida não dá nada para ninguém. A vida é uma constante troca. A vida não dá nada. Tudo que você precisa da vida, você vai ter que trocar. Não há nada de graça. A única coisa que nós recebemos de graça foi a nossa salvação. Mas até para adquirirmos a nossa salvação é preciso fazer uma troca. E qual é a troca? A troca está lá em João 3,16, que diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A troca está aí. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas até a vida eterna está condicionada a uma troca. Qual é a troca? Você tem que começar a crer e tem que parar de descrer. Você tem que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Você tem que crer que Ele é o Salvador. Você tem que crer que Ele nasceu de uma virgem. Você tem que crer que Ele morreu crucificado. E você tem que ter mais fé ainda para acreditar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a vida é uma constante troca. Nada na vida é de graça. Se você quer uma graduação, você vai ter que passar no mínimo 4 anos sentado numa universidade. E você vai ter que passar pela mão de professores. Você vai ter que passar pela mão de mestres. E você vai ter que trocar 4 anos de estudo. E desses 4 anos você vai ter que abrir mão da sua diversão. Você vai ter que abrir mão dos passeios. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, para que daqui a 4 anos você coloque a mão no canudo chorando e diga: glorificado seja o Senhor, eu me formei. Mas isso é uma troca. Então tudo na vida é uma troca. Diga para quem está do seu lado: a vida é uma troca. Você precisa entender isso. Você vai ter que trocar as noites de vigília. Você vai ter que trocar as noites de uma festa por madrugadas de estudo, para você chegar onde você quer. Para quem acha que a salvação também não está envolvida nisso, erra brutalmente. Porque se não fosse assim, se não houvesse uma troca, se não houvesse uma renúncia, se não houvesse um abrir mão, Pedro capítulo 3, versículo 9 não seria uma realidade. E 2 Pedro diz que Deus quer que todos sejam salvos. Mas essa não é a nossa realidade. Porque uma coisa é o que é real, outra coisa é o que é ideal. Ideal é que você tivesse talvez uma casa duplex, com piscina na frente da casa. Mas isso não é a sua realidade. O ideal talvez é que você estivesse hoje ganhando um salário de 60 mil reais. Ó, já tem gente que deu glória, tá vendo? Mas isso não é uma realidade, mas seria o ideal. Então, o ideal é uma coisa, a realidade é outra coisa. Você entendeu até aí? Diga glória a Deus. O texto, então, vai deixar relatado que, capítulo 18, Jesus vai encontrar, ou um jovem vai encontrar Jesus. É bem provável que na epígrafe lá da tua Bíblia esteja escrita um mancebo de qualidade, ou então um jovem rico. Ele vai abordar Jesus. E quando ele aborda Jesus, a primeira coisa que ele diz para Jesus é que Jesus é bom.
Alguém tem dúvida que Jesus é bom? Alguém tem dúvida? Se ninguém tem dúvida que Jesus é bom, eu pergunto, pastor, por que Jesus não aceitou a palavra daquele mestre, daquele jovem? Porque quando Jesus chama ele de bom, ele diz: eu não sou bom. Bom é meu Pai. Bom é meu Pai. Deixa eu te explicar uma coisa que talvez você nunca mais vai esquecer, como eu não esqueci. Quando a gente lê esse texto, a gente fica assustado, porque Jesus não aceita ser chamado de bom. E por que, pastor, que Jesus não aceita ser chamado de bom? Porque a ideia de um judeu para ser bom é diferente da nossa. Se nós fizermos coisas boas, alguém já diz que somos boas pessoas. Para um judeu, a ideia de ser bom não é essa. Por quê? Porque um judeu não vive por aquilo que ele e as pessoas falam ou acham. Um judeu vive por aquilo que está na Escritura. E para um judeu aceitar ser chamado de bom, ele não pode somente começar o trabalho, ele precisa também terminar o trabalho. Um judeu nunca aceita que você chame ele de bom se ele começar uma coisa e não terminar. É por isso que Abacuque diz assim: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Porque ele está apontando para aquilo que começou, mas ele está apontando para aquilo que também tem que terminar. Então, por que Jesus não aceita que chame ele de bom? É muito simples. É só ler Gênesis capítulo 1 e capítulo de 1 e 2. O texto diz que Deus vai criando e diz assim: e disse Deus que era bom. E disse Deus que era bom. A diferença é que Deus não começa nada e não termina sem dizer que é bom. Ele começa e quando termina ele diz: é bom. No segundo dia ele começa, termina, ele diz: é bom. No terceiro dia ele começa, termina, ele diz: é bom. Quando ele cria o homem, ele termina dizendo: é muito bom. Pastor, então por que Jesus não aceitou ser chamado de bom? Porque a gente tem que lembrar que Jesus está no início do ministério. E no início do ministério não tem nada concluído. No início do ministério não tem nada feito. Quando ele chama Jesus de bom, Jesus está dizendo: eu não passei pela cruz ainda. Eu não passei pelo Gólgota ainda. Eu não terminei o sacrifício ainda. E se eu não terminei o sacrifício, eu ainda não sou bom. Porque bom é quem começa e quem termina. Agora, depois que ele passa pelo Calvário, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. Então, deixa eu iniciar dizendo uma coisa para você: quem é comprometido com Deus começa e termina. Quem é comprometido com Deus começa e termina. Vou dizer de novo: quem está comprometido com Deus começa e termina. Quem está comprometido não entra e para no meio do caminho. Quem está comprometido não começa e para no meio da caminhada, não. Quem está comprometido começa e termina. Quem está comprometido entra e vai até o fim. Quem está comprometido bota a mão e diz: eu estou contigo. Eu não vou tirar a mão enquanto isso não terminar. Cadê quem está comprometido? Deixa eu ver. Começa e quem termina. É ruim para nós que alguém que começa e não termina. A igreja que eu presido hoje, eu estou lá desde os 16 anos de idade. E quanta gente ouviu começar, mas não terminou. Quanta gente ouviu começar, mas parou no meio do caminho. Quanta gente ouviu seguir, mas parou no meio do caminho. É ruim, você faz um desafio à igreja, tem gente que entra empolgado e começa. Aí ajuda na primeira, ajuda na segunda, ajuda na terceira, mas são 10. Da sétima em diante não conclui. Essa pessoa começou, mas não terminou. Boa coisa é fazer como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele está deixando bem claro: eu comecei e com o mesmo fogo e com a mesma graça e com a mesma unção que eu comecei, eu estou terminando. Porque o que ele me deu no início, eu estou guardando no final da minha carreira. O que ele te deu há 89 anos atrás, há 50 anos atrás, o que ele entregou há 10, alguns anos atrás, não é para ficar no meio do caminho. Aquele Deus que derramava graça há 50 anos atrás, derrama hoje. O Deus que curava há 50 anos atrás, cura hoje. A mesma unção
preocupação dele é a preocupação da maioria das pessoas do mundo. As pessoas querem a vida eterna. As pessoas querem a vida eterna. O que elas não querem é o que vem acompanhado com a vida eterna. Quando ele faz essa pergunta para Jesus, Jesus olha para ele e diz a Bíblia que Jesus fala para ele: olha, segue os mandamentos. E a Bíblia diz que ele vai dizer quais mandamentos. E o Senhor vai falar para ele 5 dos 10. Porque não são 10, são 613. Os 613 vira 10. Dos 10 vira 2. E de 2 vira 1. É resumido em Êxodo 20 para 10. Esses 10 que se resumem, não é novidade para ninguém que eles vão apontar para a cruz. Por quê, pastor? Porque 5 deles tratam do nosso relacionamento na horizontal e 5 tratam do nosso relacionamento na vertical. Esse equilíbrio é para deixar bem claro que a gente tem que estar bem assim, mas também tem que estar bem assim. Que a gente tem que estar bem assim, mas também tem que estar bem assim. O que significa isso, pastor? Isso significa que não dá para vir adorar ao Deus santo e verdadeiro brigado com alguém. Não dá para vir dar glória a Deus e aleluia devendo alguém. Não dá para vir dar Deus e aleluia e glória a Deus fazendo fofoca de ninguém. A mesma graça que Deus espera assim, Ele espera assim também. É por isso que dos 10 Ele resumiu para 2. Ele disse: olha a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti. Então você tem que estar muito bem assim, mas também tem que estar muito bem assim. Não adianta dizer que ama a Deus e odeia o irmão. Não adianta dizer que ama a Deus e amaldiçoa o irmão. Ninguém consegue amaldiçoar o irmão e amar a Deus ao mesmo tempo. A gente tem que estar bem na horizontal, mas também tem que estar bem na vertical. Ah, como eu vejo isso. Como é que você está, irmã? Pastor, eu estou no manto. Mas quando chega, pastor, ela lá e eu aqui. Oi, irmão, tu ensina esse? Manto tem até um nome visível. Se tu sentar ali, irmão, dá briga. Esse lugar é meu há 65 anos. Um dia eu procurei o nome da irmã do banco lá da igreja, o nosso membro. Mas cadê teu nome? Não estou vendo aqui. Pastor, eu sento aqui desde que eu era jovem. Eu falei: meu irmão, já era para ter mudado há muito tempo. Pastor, eu estou no manto. Mas é ela lá e eu aqui. Não pode. É um equilíbrio, irmão. Se tu está bem assim, está bem assim. Isso é tão sério, que ele diz que se a gente estiver bem assim, não assim, nem as ofertas ele recebe, porque ele nem pode. Ele não é como as pessoas que odeiam a gente, mas gostam do que a gente tem. Não olhe para trás, por favor, olhe para mim. Porque tem gente assim, ele não te suporta, mas adora usufruir do que tu possui. Ele não gosta de você, mas marca o churrasco para ver se tu bate lá. Quer uma picanha para tu ver se tu bate. Ô irmão, abençoado. Ô irmão, como eu te amo. Que uma bênção. É só por causa da picanha. Quer gostar mesmo, não? Gosta. Então entenda. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: segue os mandamentos. Ele falou para Jesus: quais? Ó, querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver um pouco de cuidado de ler a Bíblia, você vai perceber que nada do que Jesus ensinou é novo, só está aperfeiçoado. As coisas não mudaram. Por exemplo, você viu Jesus multiplicando pão. Na antiga aliança teve multiplicação de pão. Você tem batismo no Novo Testamento. Na antiga aliança também tem batismo. Você tem o revestimento do Espírito Santo na nova aliança. Na antiga você também tem. A diferença é que nós usufruímos de algo aperfeiçoado. Mas tudo que tinha na antiga tem na primeira. Então ele achou que Jesus daria um mandamento logo. E Jesus disse assim: ó, faz o seguinte: ama teu próximo, não adultera, não toma nada de ninguém, não cobiça a mulher de ninguém, não rouba. Então o que Jesus vai tratar com ele? Jesus vai tratar com ele daqueles mandamentos que estão na horizontal. Por quê? Porque ele tem um problema nessa área. Aí ele diz para Jesus assim: ó, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Olha o religioso. E eu sou padrão, pastor.
Jesus olhou para ele e a Bíblia diz que Jesus o amou. Você não sabe como a nossa vida muda quando Jesus nos ama. A Bíblia diz que o céu se revelou a Daniel porque Deus amou ele. Está escrito que quando o anjo veio, o anjo falou: Daniel, homem muito amado. 1 de João diz que nós não viemos porque nós amamos a ele, mas porque ele nos amou primeiro. Não é por causa da gente, é por causa dele. Nunca foi porque você orou muito, nunca foi porque você jejuou muito, nunca foi porque tu leu muita Bíblia, mas sempre foi porque ele se amou primeiro, ele se revelou primeiro, ele chegou primeiro, ele se manifestou primeiro. Nunca foi por causa da gente, sempre foi por causa dele. E aí, por causa disso, ele falou: eu tenho feito o emprego da minha mocidade. E Jesus falou para ele assim: ó, faz o seguinte, então vamos resolver o problema? Vai, vende tudo que tu tem e dá a quem? Quando Jesus falou para ele do preço da vida eterna, aí ele pulou. Por quê? Porque a vida eterna é uma troca, ela vem acompanhada de um preço. As pessoas querem a vida eterna, mas não querem o que vem acompanhado com ela. Eu tinha um amigo que eu falava: você quer a vida eterna? Eu quero. Ele larga amante. Quer a vida eterna? Para de ir para o bairro. Quer a vida eterna? Para de botar a mão no que é dos outros. Quer a vida eterna? Para de xingar palavrão. Quer a vida eterna? Paga o que deve. A vida eterna tem um preço. Quando Jesus falou para ele o preço, ele não quis. Porque não tem vida eterna sem preço, é uma troca. Quem é esse rapaz aqui que a gente está lendo? Ele é um rapaz envolvido com a obra. Você percebe da pergunta dele? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Irmão, toda pessoa envolvida só quer fazer, porque quem faz aparece. Todo envolvido quer fazer. Ele quer botar a mão em tudo, ele quer fazer tudo. Por quê? Porque quem faz, aparece. Lembra que Nicodemo disse para Jesus, lá em João capítulo 3, nós sabemos que tu és de Deus. Nicodemo falou para ele: porque ninguém faz as coisas que tu faz se Deus não for por ele. Porque fazer te coloca em evidência. É claro que coloca, irmão. Gostei. Fazer te traz destaque. E o menino é rico, irmão. E se tem uma coisa que rico gosta, é aparecer. E cada hora aparece. O menino é rico, ele quer aparecer. Jesus falou: não, mas por reino ninguém aparece. Porque João disse: é bom que eu diminua. Não, Jesus, eu olho para você. Para com esse negócio de nome no cartaz, de nome no folheto, de nome. Ô irmão, o negócio é o céu. E no céu você não precisa aparecer. No céu a gente some. No céu a gente diminui. No céu a gente faz tudo. E não precisa aparecer. Eu quero céu, meu irmão. Eu não quero saber de nome no cartaz. Eu quero saber de nome na apostila, de nome nessa TV linda, de LED aqui, de não sei quantas polegadas. Eu quero nada. Pode tirar minha foto daqui. Eu só não quero que meu nome seja apagado no livro da vida. Se ele tiver no livro da vida, eu vou feliz. Posso ter o nome no livro da vida? Ah, pastor, eu sou um exímio baterista, mas é melhor ter o nome no livro da vida. Eu toco o teclado como ninguém, mas é melhor ter o nome no livro da vida. Eu dirijo um culto que é uma maravilha, mas ainda é melhor ter o nome no livro da vida. Porque importa que ele cresça e que você e eu desapareçam. Eu sinto a presença do Senhor. Quem sente comigo? Rapaz, vende tudo. Dá aos pobres. Olha o preço. O preço é dar aos pobres. Por quê? Porque o ministério de Jesus não era rodeado de necessidade. Jesus vai tratar de pobreza, de quando inicia o ministério até a morte. O ministério dele é rodeado de necessidades. E quando não são necessidades físicas, são necessidades espirituais. É só você ler Mateus capítulo de número 6 e 7. A constituição do reino. Ele vai dizer assim, ó, que bem-aventurados são os pobres de espírito. Ser pobre de espírito não é comer pão com ovo de segunda-feira. Não tem nada a ver isso. Porque o que é a pobreza? A pobreza é a falta.
pobreza e a necessidade. Não confunda pobreza com miséria. Eu sou pobre, mas não vivo em miséria. Você pode ser pobre, mas não pode ver na miséria. Mas Jesus disse assim, lá na mesa, eu vou falar, lá na mesa, ele está na casa de Lázaro, está todo mundo servindo a mesa, aí a irmã de Lázaro vem derramar a unção nos pés dele, aí tem um camarada na mesa que ele é envolvido, não é comprometido. Por quê? Porque ele reclama, aí todo o envolvido reclama da oferta que tu entrega. O comprometido dá glória pelo que tu faz, o envolvido reclama de tudo. A igreja não precisa disso, é para exagerar. Para ter um lustre bonito desse, eu já procurei ver o preço desse negócio aí, mas não achei. Pensando em colocar um negócio desse lá na igreja, bonito demais. Porque na obra com a lei de Lavoisier, tudo se copia, vai. O envolvido assim, reclama de tudo. Aí ele olhou e falou assim: podia dar para os pobres, ó miséria, ó que mentiroso. Ainda bem, irmão, que a Bíblia não esconde nada. Aí João escreveu lá, ele não estava interessado nos pobres, o negócio dele, ele era envolvido, e o envolvido até de Deus rouba. Está escrito. Não é por causa dos pobres, ele é ladrão de salteador, porque o envolvido não está preocupado com as almas que vão vir, com as pessoas que vão aceitar Jesus, com o poder que vai ser derramado. O envolvido quer aparecer, o envolvido quer roubar, o envolvido quer tirar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: está para nascer um homem que tira a nossa adoração a Jesus Cristo, está para nascer alguém que nos impede de adorar a Jesus Cristo. Não tem ninguém que vai nos impedir de levantar a mão lá no terceiro andar e adorar aquele que vive, e adorar aquele que reina. Só quem vem adorar a ele, deixa eu ver aí, quem vem adorar. Não deixa ninguém envolvido tirar a tua adoração. Vem cantar, vem pular, vem adorar, vem louvar. Não deixa, porque o envolvido rouba aquilo que você tem que legal. Quando ela derramou, ele falou assim: podia entregar para os pobres. Aí Jesus disse assim: ó, deixa ela, porque para este dia ela guardou isso. Bom, porque, seja sincero, tem coisa que a gente guarda para aquele culto, né? Tem culto que tu chora, tem culto que alguém vai assim fala: estou conhecendo ela, é ela mesmo, né? Meu Deus, que cura é esse? Nunca vi ela nesse mistério. Aí, ó, nunca vi nesse poder. Sabe o que Jesus falou? Deixa ela, porque ela guardou isso para esse dia. Ô irmão, vai ter dia que ele vai vir sentar à mesa contigo. No dia que ele vier, libera o que tu guardou. Alguém pegou, eu vou falar de novo. Vai ter dia que ele vai vir, vai sentar na mesa contigo. O que eu faço, pastor? Libera o que tu guardou. O que eu guardei? Eu sei lá se tu guardou glória, se tu guardou sapateado, se tu guardou o ano. O que eu quero te dizer é: libera, 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 libera. Porque você guardou para este culto. Bota pra fora. O que eu faço? Borra a maquiagem. Ah, eu não quero saber de maquiagem. Eu quero é adorar a ele. Libera o nosso poder na mesa. Aí Jesus fala assim, ó, deixa ela, porque os pobres, está escrito lá, se eu não me engano, João 12, sempre tereis. Então sempre vai ter pobre, irmão, não tem jeito, porque isso aqui, irmão, é uma democracia. Teocracia só no reino de Cristo. Para que essa conversa fiada aqui vai ter todo mundo a mesma coisa. Isso é conversa do diabo, isso não dá certo em lugar nenhum. Não deu certo em Cuba, não dá certo na China, não dá certo em lugar nenhum. Irmão, vai ter quem obedece até do céu e quem manda até do céu. Está escrito. Sempre vai ter quem manda e quem obedece. Isso é uma regra. Agora não pode ter gente miserável. Miséria não. Olha o que Davi diz: sou moço, sou velho, fui moço, mas eu nunca vi, olha aí, um justo nem a sua fazer o quê? Miséria. Porque quem mendiga está em estado de miséria. Ele não tem miséria para ninguém. Mas a Bíblia diz, ele disse assim, ó, lá na sinagoga: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Ungiu para quê? Libertar cativo. Ungiu para quê? Dar vista cega. Ungiu para quê? Para fazer tudo isso. Jesus foi ungido para isso. Então, os pobres sempre tereis convosco. Só que o reino que ele queria ter um preço. Aí a Bíblia diz
que ele se entristeceu, porque o envolvido é assim, falou em pagar preço, ele mete o pé. Todo envolvido é assim, ele quer suar, ele quer sangrar, ele quer carne na mão, ele quer pagar preço, ele quer chegar, está tudo pronto. Oh, que maravilha! Meu Deus, como está lindo, hein? Aí tu fala assim, ajudou com quanto na campanha, Zé? Não ajudei com nada não, mas está muito bonito. Ele gosta de chegar e ver o louvor alinhado. Aí fala assim, quantos ensaios você veio? Eu não tive tempo para ensaiar não. Por quê? Porque tem preço e ele quer ver tudo pronto. Quando Jesus diz para ele como seria, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Porque o envolvido é assim, tudo ele fica triste. Tudo ele magoa. E é um inferno trabalhar com gente assim. Você tem que ficar pensando em ovos. Ah, ainda bem que só tem ovos. Aqui em Santa Helena não tem. Lá em Milão tem uns crentes assim, tudo envolvido. Você pisou um pouquinho mais, estralou. Cadê fulano? Pastor, tá triste. Tem uma semana que não vem para a igreja. Mas até quem são crentes, algo tão doce assoprou a escura. Esse é o envolvido. Tudo ele fica, falou e trocar e fica triste. Pensei que ia estar no primeiro banco da igreja e botaram no último banco. Esse é o envolvido. E aí, nem lembraram de mim nessa festa. No passado eu solei, foi uma bênção. Como se não solasse, não vai ser bênção. Eu vou dizer que depois eu vou para Nilópolis mesmo, ó. Tu solando, cantando, tocando. O culto vai ser o mesmo, a presença vai ser a mesma, a graça vai ser a mesma. Porque o culto não depende de você, o culto depende dele. Você não é a última bolacha do pacote. Para de conversa fiada. O dia que Deus precisar de alguém, ele deixa de ser Deus. Vai não, para ver só. Se ele não entra numa biqueira dessa aí, pega um viciado, transforma ele e dá poder para cuidar de tudo. Ele quer. Senhora, você não quer não? É porque tem gente assim com a síndrome de Elias. Ó, só eu fiquei. Se o senhor me perder, tem mais ninguém. O senhor fala assim, como é que é? Varão de guerra. Rapaz, tu ficou na beira do riacho, comendo carne, bebendo água. Eu tenho 7 mil dentro do buraco com pão, não tem ninguém reclamando. Faz o seguinte, sai fora. O que eu faço? Você vai ungir a Eliseu no teu lugar. Ele nem ungiu, tá? Ele só jogou a cara. Eliseu falou, o que é isso? Só me segue, rapaz. Pode ver no texto, ele não ungiu, não, tá rindo, porque tu conhece aqui. Ele não ungiu, não. Por quê? Porque quando ele resolve substituir, não querendo ou tu não querendo, ele vai botar outro no teu lugar. A obra de Deus é assim. Pedro falou para o Senhor assim, Senhor, esse mundo está pesado, está todo mundo indo embora. Pedro falou, Jesus falou, quer ir com ele, não? Vai com ele embora. Dá uma roupa do Pedro, tem um monte aí, eu pego outro. Porque Jesus só pegou gente enrolada, já viu? Tem um livro aí que fala sobre as características dos apóstolos. Irmão, eu fiquei chocado quando eu li. O melhorzinho era Judas. Eu falei, tá de brincadeira comigo. Estou te falando sério. Pode ler, eu esqueci, não fujo o nome. Mas tem um livro que fala dos 12, o melhor era o Judas. Porque é sempre assim, irmão. A gente sempre vê igual Samuel, por fora. Por fora, o melhor era Judas, mas por dentro, o melhor era Judas. Alguém parece até ser melhor do que você por fora, mas por dentro ele te conhece. E ele sabe que no final das contas, por dentro, deixa eu entregar tudo. Vou entregar tudo, fica tranquilo. Ele sai entristecido, olha isso. Quando ele vai embora, a Bíblia diz que o colégio apostólico entra em parafuso. E aí começa um. Quem fala Pedro? Eu. Aí outro vem Pedro falar com ele lá. Pode falar com ele. A Bíblia diz que Pedro vai falar com ele. Senhor, como é que é Deus, irmão? Não, ninguém segue Jesus para perder. Se o envolvido entendesse de se comprometer, a vida dele muda. Jesus queria mudar o nível desse rapaz,
queria tirar ele do nível do envolvimento para o nível do comprometimento. Eu vou te mostrar na Bíblia, está escrito lá. Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, porque quando Jesus falou que era mais fácil também estar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu, Pedro olhou e falou: opa, eu não estou te seguindo para ficar na miséria, tem alguma coisa errada. Então não entra? Jesus falou: não, você não entendeu nada. Ele não queria o céu, sim ou não? Ele queria a vida eterna. Pedro disse assim para Jesus: Senhor, e nós que te seguimos, a preocupação, o que receberemos? Pode ler aí. Jesus disse assim: ó, aquele que priorizar, porque deixar aí é priorizar, não é abandonar, tá? Pai, vai dizendo, aos níveis, porque o comprometido é assim, não. Tem hora que ele vai ter que decidir entre o pai e o rei, entre a esposa e o rei, entre os filhos e o rei, entre o casamento e o rei, entre essas coisas e o rei. E tem hora que o rei vai estar na frente. É uma necessidade maior. Não que você vai desfazer, não, mas que você vai ter que priorizar a obra. Ele diz assim, ó: pai, mãe, filhos, casa, lá no finalzinho de bens, dinheiro, na NVI já está dinheiro, por amor de mim e do reino. O menino não queria a vida eterna? Aí ele diz: receberá, está escrito aí, 100 vezes nesta vida. Que vida? Nesta vida. Aí ele diz: e ainda a vida eterna no mundo. Mas tu sabe, vigor. O que o garoto queria? O que o garoto queria? Não, tu sabe, a gente acabou de ler. O que o garoto queria? Vida eterna. Se ele abre mão, o que Jesus dava a ele? 100 vezes e ainda a vida. Então Jesus não chamou ninguém para perder, ele só chamou para mudar de nível. Jesus não chamou ele para deixar ele pobre. Eu já vi gente pregando isso aí. Não, ele também não deu porque ia ficar pobre. Não, está escrito. Jesus não chamou ninguém para ficar pobre, meu irmão. Ele não é maluco. Ele é Deus, não é doido. Ele queria deixar o rapaz 100 vezes mais rico e ainda dava vida eterna. Então ele ia tirar o rapaz do nível do envolvimento para o nível do compromisso. Está escrito aí. Aleluia. Sabe por que a vida de muita gente não mudou ainda na igreja? Porque não quer abrir mão de ser envolvido para se comprometer. Quando você começar a se comprometer com os ensaios, se comprometer com o culto de doutrina, se comprometer com ser dizimista, se comprometer com a campanha, se comprometer com a liderança, se comprometer com o departamento, se comprometer com a igreja, se comprometer com o reino, você vai largar de ser envolvido e vai começar a ser comprometido com Deus. Aí a tua vida muda. O problema é que para mudar de nível tem uma troca. E qual é a troca? Tem um preço. Qual é o preço do garoto? Crer que ele daria 100 vezes mais. Está escrito. Aí quando Jesus fala isso, o colégio apostólico sossega. Agora eu gostei disso aí. Ele não quer receber 100 vezes mais. E na vida vindoura, a vida eterna. Era o que eu não queria. Só que a gente tem uma geração de imediatista. Uma geração de gente rápida. Eu só estou com 44, mas eu já tenho visto a geração do micro-ondas. Você pode ver, irmão, você esquenta a comida do micro-ondas, ela sai fumaçando, 15 segundos ela está fria. Olha lá, as irmãs sabem, elas mexem na cozinha, esse aqui não sabe nada. Vai ver aqui, se botar água para fazer café, igual o pastor, queima água. Mas as irmãs sabem. Já viu quando você esquenta na airfryer? Uma onda agora é airfryer, né? Não é? Botei umas agora de 2 andares, parece um edifício. Eu comprei uma mundial lá para casa, a pastora falou assim: essa já está ultrapassada. Eu falei: meu Deus, mas tem um ano, ela está ultrapassou. Tem uma de 2 andares, parece um edifício assim, digital. Eu falei: meu Deus, mas vai encher de gordura. Aquela irmã dela, tem que comprar. Estou esperando a Black Friday. Não, porque a gente fica assim, irmão, não olhe para ele. Fica ligado que Deus está falando com o varão. Porque eu sei, não, pastor, lá em casa é o cabeça, mas quem é o pescoço? Já viu a cabeça aí quando o pescoço não quer, irmão? Se tentar, dá torcicolo. Vai, tenta para isso, não dói. Se tu tentar, irmão, a cabeça só vai para onde o pescoço? As irmãs pegaram, já pegaram. Tem irmã que fica: eu não guardo esse negócio que ele é o cabeça, não. Não, miséria, então vira o pescoço. Porque se tu fosse o cabeça, não seria pior. Por quê? Porque
ele seria o pescoço, aí tá lascada, mas não. Jesus é tão bom que fez ele cabeça, mas tu, pescoço. Aí o cabeça diz assim, eu vou fazer o pescoço. Vai. Tenta. Ele chega a dizer, entendeu que eu chego, pastor, lá em casa que a última palavra sou eu. É, não é? Ela diz, eu falo, sim, senhor. É aqui no final, só vocês aqui. Só quem é casado entende. Tu é casado? Não. Isso. Fui logo dele, cara. Mas eu profetizo. Tu vai casar em nome de Jesus. Oi, irmão, eu aprendi que Jesus não é Baal. Eu vou falar uma passagem bíblica para ele. A Bíblia diz que Agar chorou e o poço estava do lado dela. O céu só abriu o olho dela. De repente o teu poço está do teu lado, só falta abrir o olho. Você é profético, hein? Mas está escrito na Bíblia. Olha, ela chorou e está escrito que o anjo abriu o olho dela. Quando ela olhou, tinha um poço do lado. Aí fala, meu pai. É o poço. Ô irmão, poço, lagar, filho. Meu Deus. Me chama para comer o bolo, porque eu fui o profeta. Deu 9 anos, mas não mandava puxar o teto. Eles caminham e eles estão na Bíblia. Eles vão ficar 100 vezes mais ricos. Olha como é que é o envolvido. O cara deixou de mudar o nível. Eu tenho que falar para você, irmão. Quando o pastor te convidar, quando a liderança te convidar, pelo amor de Deus, é Deus te dando a oportunidade de mudar de nível. De passar do nível de alguém que só se envolve para alguém que se compromete de verdade. E tem vez que a gente vai ter que se comprometer. O que é se comprometer, pastor? É abrir mão daquilo que a gente gosta por causa do reino, para ganhar lá na frente. Lá na igreja, o estacionamento tem portão automático. Um dia de bobeira reclamando, eu falei, miserável. Eu tinha 24 anos, eu ficava empurrando e saía com o braço lá atrás. Hoje tem controle, tu fica sentado de longe mexendo no WhatsApp. Na minha época não, tu segurava aquele portão de ferro. Quase teve o braço assim, igual eu. Não puxou o portão não, mano. Hoje é contigo. Não é possível. Ou se tu descia, mano, Deus está. É brincadeira, tá? Brincadeira. Pelo amor de Deus, vai furar meu pneu lá fora. Mas Deus fala, porque tu percebe, mas Deus está falando dele. Aí, aleluia. Tu é famoso, mano. Já vi que tu é famoso aqui. Sapato bonito, todo alinhado. Pode pra cá, pode pra cá. Até fugiu que eu ia falar. Lembrei. Então, eles vão ficar mais ricos. Essa é a ideia. Como o rapaz não aceita, lembra que eles estão num colégio. Jesus está andando com 12 com ele. Até aqui ainda está. É um colégio apostólico. O que você faz no colégio? Estuda, você aprende. Então, os 3 anos e 5, 6 meses aproximadamente de Cristo, foi 3 anos de ensino. Tanto que eles ficavam preocupados com o que Jesus falava com eles. Uma vez Pedro falou assim, Senhor, eu entendo essas coisas que tu fala. Ele falou, fica tranquilo. Não é para você entender agora, é só para você viver. Porque o Espírito Santo vos fará lembrar todas essas coisas que vos tenho. Porque tem coisa, mano, que tu envolve, não entende agora. Por quê? Porque agora tu está só envolvido. Quando tu se comprometeu, tu fala, agora eu entendo porque que o pastor falou comigo assim. Não, agora eu entendo porque que aconteceu. Por quê? Porque agora está comprometido. Eles estavam envolvidos aí. Então, o que vai acontecer? E após isso, Jesus vai dar uma explicação. Em casa você lê, Jesus vai dar uma explicação sobre como ele deveria morrer. Ele vai explicar que vai subir para Jerusalém, que ele vai ter que ser sacrificado. A partir dali, ele vai para Jericó. Quando ele está chegando perto de Jericó, tem um cego. E a gente conhece como cego de Jericó. Esse cego está à beira do caminho, diz a Bíblia, à beira do caminho. Quem é esse cego, pastor? Esse cego é alguém que está envolvido, mas quer se comprometer. Ele começa a gritar. E a Bíblia diz que quem está próximo assim, ó, não grita porque ele não vai te ouvir. Mas ele entendeu que é melhor estar comprometido do que estar envolvido, ele gritou mais alto. Mas ele gritou tão alto, tão alto, tão alto,
que a multidão que envolvia Jesus não foi suficiente para abafar o clamor do céu. Vou dizer de novo, só o Rogério do aleluia. Claro, ele veio comigo, ó. O grito dele foi tão grande que a multidão que envolvia Jesus não abafou o clamor dele. Agora você pegou. Você entendeu que para mudar de nível você não pode deixar a multidão abafar o teu clamor? Você entendeu que para mudar de nível não pode deixar os pessimistas abafarem aquilo que você quer entregar ao Senhor? Pastor, mas tem muita gente na frente, mas tem muita gente envolvida e pouca gente comprometida. O teu clamor vai fazer ele parar. O teu clamor vai fazer o céu abrir. Não deixa que a multidão abafe a tua adoração. Clame. Ele clamou tanto que Jesus mandou chamar. Quando ele veio, Jesus falou assim: o que tu quer? Ele falou: eu quero ver. Ele falou: então veja. Ele viu. A partir daí, eu já estou caminhando para fechar. Jesus agora, olha a diferença. Jesus entra em Jericó. Ele estava no caminho de Jericó. Quando ele entra em Jericó, diz a Bíblia que na entrada, Jesus vai olhar para cima. Por quê? Porque em cima tem um homem de baixa estatura chamado Zaqueu. Quando Jesus olha para ele, Jesus diz assim, ó, desce. Você percebeu que já é da nossa natureza sempre querer estar em cima? E é da natureza de Jesus sempre mandar a gente descer? Não, eu vou dizer de novo, porque alguém vai ter que dar glória. A nossa natureza é sempre querer estar por cima. Mas Jesus sabe que ninguém sobe sem antes descer. Você acha que é exagero? É só porque Jesus disse assim, ó, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo. Ele diz: ninguém conhece o Pai como eu, porque aquele que desceu é o mesmo que vai subir. Então ninguém sobe sem antes descer, nem o Cristo. Ele para subir teve que descer primeiro. A nossa natureza sempre está por cima. Por isso que você tem que entender que quem está comprometido luta contra isso. Por quê? Porque a nossa natureza é orgulhosa, a nossa natureza é soberba, a nossa natureza é arrogante. Mas Cristo diz para o soberbo, para o arrogante, tem que descer, senão não vive. Jesus chega e vem aonde? Quando está em cima, você não pode descer. Por que eu tenho que descer? Porque eu não me relaciono com ninguém que está em cima. Eu só me relaciono com quem está por baixo. Alguém vai pegar isso aqui, não? Tem relacionamento de Deus para quem está por baixo. Deus está parando para quem está por baixo. Deus está mandando chamar quem está por baixo. Deus está convidando para o meio quem está por baixo. Ele falou: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E quem tinha tocado nele não era alguém que estava em cima, mas era alguém que veio por baixo. Está na hora de ele parar, e está na hora de começar a vir por baixo. Vai, vem por baixo que ele para, vem por baixo que ele te chama, vem por baixo que ele se revela, vem por baixo, vem por baixo. Eu vou dizendo para você que ele vai mandar te chamar quando você entender. E está na hora de vir por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Desempina esse nariz, desce, desce, tamanco e começa a vir por baixo. Ele não para quem está por cima, mas ele manda chamar quem vem por baixo. Por baixo. Pode ver, o aleijado estava embaixo, o cego está prostrado, está todo mundo embaixo, mas quem está em cima, ele chega e manda descer, desce. Porque grande aqui sou eu, pode descer. Oi, irmão, ele é grande, não está por cima. Ele vem por baixo, só para pegar, gente. Eu estou aqui, estou contigo, meu filho. Nunca te deixo sozinho. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto a presença de Deus. Não é jargão de pregador. Eu vim de Nilópolis dizer para você que quem está comprometido não se importa em vir por baixo. Quem quer estar por cima, quem está envolvido, quem está comprometido, vem por baixo. Ele é que fala para a saia. É uma canta.
gente chegava, ia orar, toda sexta-feira. Chegava da faculdade, chegava do trabalho, nós orávamos de meia-noite até 3h30 da manhã, geralmente. Chegou a pegar Rogério essa oração? Pegou não, né? Era bem no início, 2004. E aí eu lembro que a gente acabava de orar, cada um pegava a Bíblia e evangelizava. Irmão, um dia, perto do cemitério, Jardim da Saudade, Mesquita, os 5 jovens, daqui a pouco parou um Voyage branco, 4 portas, o cara baixou o vidro assim, com uma pistola numa mão, uma escopeta com o cano cortado na outra, de touca, falou assim: o que é que vocês estão fazendo na rua até essa hora? A gente cheio de Deus e doido, tem que ser doido. Aí eu estava falando assim: nós estamos evangelizando, você não está vendo? Eu falei: meu Deus, morrendo. Não morrendo, agora. Saudoso Hugo, você conheceu, né? Hugo Chefe, você conheceu. Tiago, partido do Senhor, já não chora. Ele falou: nós estamos evangelizando. Ah, não, mas foi um negócio tão de Deus que deu para ver aquela touca ninja subir assim. Eu falei: ele deve ser assim, eu sou doido. Mas a gente é doido, mas a gente é crente. Aí eu lembro, pastor, mano, que ele baixou o vidro, foi. Quando ele deu o ré, eu falei: agora nós morre. Agora ninguém escapa. Ele baixou o vidro de novo e falou: ó, eu vou lá na frente. Quando eu voltar, não quero ver ninguém, irmão. Quando ele botou a primeira, mas eu lembro da perna bater aqui nas costas. Não vou folhando de um lado, Bíblia para o outro. Eu falei: meu Deus do céu. Mas na semana seguinte, mano, nós estávamos na porta do baile funk, evangelizando. Por quê? Porque quem está comprometido prioriza o rei. Quer nem saber disso. O cara subiu no pé de uma árvore brava. Até que ponto você está comprometido a sofrer pelo rei? Até que ponto você está comprometido a abraçar os espíritos pelo evangelho? Ou você está querendo viver esse evangelho híbrido que está todo mundo vivendo? Um dia desse eu vi um canal infantil com a minha filha, ele de 4 anos, e vi o garoto rebolando de lá para cá e fazendo um monte de passe sensual. Daqui a pouco ele chamou a mãe dele, pastora fulana. Eu falei: é pastora híbrida. É, irmão. A gente está vivendo uma geração de crente híbrido. Eles são 50% crente, 50% mundano. Eles vêm com um culto desse, sai daqui fuma. Vem com um culto desse, sai daqui bebe. Vem com um culto desse, chega em casa, vai ouvir música mundana. Sai do culto desse, amanhã está fazendo aquilo que não deve. São crentes híbridos. A Bíblia diz: eu tenho prazer na lei do Senhor, e na lei dele eu medito desde manhã de noite. Desde manhã de noite. É assim que me convém repousar em tua casa. Aí a Bíblia diz que Zaqueu desce. O texto deixa bem claro que eles vão caminhando para a casa de Zaqueu e vão jantar na casa dele. E quando chega na casa dele tem uma refeição, e eu fecho aqui. Aí a Bíblia diz que eles olham para Jesus e dizem assim: ó, esse Jesus não vale nada. Por quê? Está comendo com pecadores. Porque você quer ver a indignação das pessoas, irmão? É quando ele resolve se comprometer com você no mesmo nível que você se compromete com ele. As pessoas se revoltam de ver gente comprometida. Quando ele chega na casa, eles estão comendo. Aí a Bíblia diz: olha o comprometido, como é que é diferente, olha o comprometido. E eu vou ler isso aqui para você. Coloca para mim, por favor, não sei se dá para colocar na tela, eu quero ler e fechar. 19, Lucas 19, vê se dá para colocar na tela para eu ler. Versão Almeida Corrigida e Fiel. Eu não sei se é a sua, mas eu quero ler com vocês isso aqui, ó. 19:8. Dá para colocar? 19:8. Olha isso. E a gente fecha, ó. Eles estão jantando. Está todo mundo murmurando porque Jesus está comendo com ele. Zaqueu se levanta no meio do jantar e diz assim, ó. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou quem? Completo? Dá o quê? Preste atenção, comprometido. O envolvido, Jesus teve que pedir, e nem pedindo ele deu. Porque quem está envolvido, irmão, o pastor pode chorar, o ministro pode gritar, a parede pode cair, que ele não vem contigo.
pediu para Zaqueu? Jesus pediu para Zaqueu? Bastou Jesus entrar dentro da casa dele para ele entender que tem coisas na obra que não precisa pedir. Você tem que perceber que tem necessidade. Jesus entrou lá. Tem gente que não consegue nem ser grato quando Jesus entra na casa dele. A vida é um inferno, a família é um inferno, a vida é uma coisa peçonha, nojenta, horrível de viver. Aí Jesus entra na casa dele, come com ele, ceia com ele, transforma a vida dele, muda a casa dele, muda a família dele, muda tudo dele. E ele não entende que tem que se comprometer com o rei. Jesus entrou. Escute, irmão, ele subiu na água para fazer o quê? Subiu na água para fazer o quê? Ele subiu para ver. Jesus agora está dentro da casa dele. Ele subiu para ver. Jesus agora está dentro da casa dele. Eu vou dizer de novo que eu vou aplicar. Ele subiu para ver, mas Jesus agora está dentro da casa dele. Eu não sei se você veio aqui para ver ele. Eu não sei se você veio nesse culto para ouvir dele. Eu só sei de uma coisa: você tem a oportunidade de sair hoje aqui com ele dentro da tua casa. Você tem a chance de sair com ele dentro da tua casa hoje. Ele quer hoje sair daqui com você e entrar dentro da tua casa. Zaqueu foi lá só para ver. Zaqueu nem queria falar com ele, só queria ver. Mas Zaqueu está tão comprometido que ele falou: não, só ver não interessa, eu preciso entrar lá. Quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu levanta. Jesus não pediu. E diz a Bíblia: ó, deixe que eu dou aos pobres metade dos meus bens. O menino, Jesus mandou ele vender para dar para quem? Jesus mandou ele vender para dar para quem? Lembra que eles estão no colégio? E na vida, lembra que eu falei para você que a vida é uma? A vida é uma? Jesus vai deixar bem claro para eles que tem gente que está trocando a presença de Jesus pelos prazeres do mundo, mas ainda tem gente que prefere Jesus do que os prazeres do mundo. Jesus está dando uma lição para os apóstolos, está ensinando a eles: ó, fica tranquilo, tem casa que você vai entrar e vai perder, mas tem casa que você vai entrar e não vai abrir a boca e vai ganhar. Tem gente que você vai orar e não vai vir, mas tem gente que por causa do teu testemunho vai entrar aqui, vai dobrar o joelho, vai se converter a Cristo. A casa dele mudou porque ele estava compromissado. Eu dou aos pobres. Jesus não precisou pedir. Então Jesus pediu, o menino não deu. Jesus não pediu e Zaqueu deu metade. Pastor, por que ele deu a metade do que ele tinha? Porque ele precisava restituir com a outra metade aquilo que falavam que ele roubava. E deixa eu resolver um problema aqui que está na cabeça de todo mundo: Zaqueu nunca foi ladrão. Não é isso que a Bíblia diz. Não está escrito isso. Olha o que ele vai falar. Pastor, mas o Jesus não pediu tudo do menino? Por que ele não deu tudo? Irmão, diferente do rapaz, ele é chefe de publicano. E se ele der tudo e tiver de restituir, ele não tem nada. Então ele é inteligente: vou dar metade, ficar a outra metade. Se alguém me provar que eu roubei, eu devolvo 4 vezes. Mas tem que provar. Porque para de ficar indo pela cabeça dos outros, pelo que falam de alguém da igreja, tem que provar, meu irmão. Tem coisa que tem que provar para ser restituído. Tem coisa que tem que provar para ser disciplinado. Tem coisa que tem que provar para a gente fazer alguma coisa. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se, olha a condicional, em alguma coisa tenho tirado de alguém, restituo. Agora vamos lembrar, o que Jesus falou para Pedro? Que quem abrisse mão de pai, mãe, bens, receberia quantas vezes? Receberia quantas vezes? Agora a Bíblia diz que o menino era muito, e Zaqueu era, eu vou falar, eu não aguento essas coisas. O menino era muito rico, e Zaqueu era, só que Zaqueu agora vai receber 100 vezes de tudo aquilo que ele deu, a metade. Zaqueu vai ficar como agora? Como que ele vai ficar? Muito rico. Porque quem resolve se comprometer não muda de nível para baixo, muda de nível para cima. Quem resolve se comprometer, meu irmão, vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem resolve se comprometer, se estudar, vai passar nas melhores universidades. Quem resolve se comprometer, se entender o comprometimento, vai parar aqui no altar como ministro de
Deus, vai liderar a congregação, vai liderar a juventude, vai fazer algo, porque quem resolve se comprometer não muda de nível para baixo, muda de nível para cima. Jesus vai multiplicar, porque são palavras de Jesus, né? 100 vezes mais, sem pedir. Verso 9, que a gente fecha. E disse-lhe Jesus só vai abrir a boca depois que o rapaz entrega. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu vou te dizer por que Jesus disse isso. O que o rapaz disse para Jesus? Quando Jesus falou para ele: segue os mandamentos. Jesus não disse 5? O que ele falou para Jesus? Todos eles têm cumprido desde a minha. Então ele era judeu. Se ele era judeu, ele era filho de Abraão. Os publicanos eram tidos como pessoas congênitas. Só que Jesus está entrando lá. Jesus está dizendo para os discípulos, é para os discípulos, não é para a multidão, é para os discípulos. Lembra do rapaz que não quis entregar? Lembro. Esse aqui eu não precisei vir e te entregou. Aquele não era filho de Abraão sem entregar? Sim. Esse aqui é filho de Abraão entregando. O que o rapaz pediu para o Senhor? O que ele queria? O que ele queria? Ele recebeu? Pergunta a você: Zaqueu pediu a vida eterna? O que Jesus deu a ele? Eu vou falar e vou fechar. Quando você resolve se comprometer, você não precisa pedir, ele dá. Eu vou dizer de novo: quando você se comprometer, não precisa pedir, ele dá, ele entrega, ele dá, ele entrega, porque ele sabe a tua necessidade, ele sabe o céu da tua casa, ele sabe tudo que eu fiz, ele conhece você. Fica de pé, por favor, eu estou sentindo a presença. Ainda vamos fechar esse domingo debaixo de adoração. Eu pedi de novo para dizer para você: se você se comprometer, não precisa pedir, entrega. Você vai parar de pedir um bom casamento, ele sabe o que você precisa. Você vai parar de pedir um bom carro, ele sabe o que você precisa. Você vai parar de pedir essa faculdade, ele sabe o que você precisa. Se você se comprometer, ele está dizendo: hoje veio, hoje veio, hoje veio. Não é amanhã, é hoje. Não foi ontem, é hoje. Hoje veio, hoje veio. Quem não vai receber, hoje veio. Cadê a mão para receber? Hoje veio, hoje veio. É hoje. Salvação, salvação, salvação. Eleve calabaraço. É mando que labaraçai. É mando que eleve calabaraço. É mando que eleve calabaraço. Eu vim trazer uma palavra revelada para você do céu. Se comprometa mais do que se envolva. Que antes de tu abrir a boca, ele vai te entregar. Ele vai te entregar. Não vai precisar pedir. Ele vai entregar. Eu quero orar pela tua vida. Envolvidos, comprometidos. Hoje é dia de decidir, porque hoje veio salvação, hoje veio libertação, hoje veio mudança, hoje veio transformação, veio hoje. Não é para a semana que vem, é para hoje. Não é para o ano que vem ainda, é para hoje. Não é para dezembro, é para hoje. Você precisa decidir. Se continua envolvido com as coisas do mundo, ou se você quer estar comprometido com as coisas do reino. Se envolver com as coisas do mundo, vai ser passageiro. Mas se envolver com o rei, vai ser eterno. Por que, pastor? Porque você também é filho. Quem se envolve se torna filho. Quem se envolve se torna filho. Este também é filho. Lembra de uma coisa? Você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Quem é filho tem herança. Quem é filho tem herança. Eu quero saber nessa noite.
eu quero que Ele entre na minha casa. Cadê a primeira pessoa? Tem alguém nessa noite? Você vai levantar uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus? Posso orar, pastor? Posso orar? Eu sinto a presença do Senhor. É porque é domingo, a gente precisa levantar cedo amanhã. Mas eu sinto Deus querendo fazer um mover em nosso meio. Esse mover hoje, não é amanhã, porque hoje Ele veio. Hoje Ele veio. É como Núbia canto que leve na nácia. Canto rap, canto na raça. Queimando o kick na sepiraia. Alaia canto rap na
você perguntar para mim, a senhora de blusa diz, vocês são casados? Eu via uma porta de prosperidade abrindo para vocês. Assim diz o Senhor: eu abrirei um caminho nesse vale. Eu vejo uma porta de prosperidade abrindo. Tem um negócio chegando na mão de vocês e Deus vai mudar a vida de vocês. Eu quero orar, eu preciso orar, mas há uma presença muito forte. Ela chama e calavaça, queimando a rebe na calvaraça, ela pegando o rebe na araçai, repondo picando a calabaraça. Eu vejo gente chorando. Eu ainda vejo gente sensível ao Espírito Santo. Eleve calabaraça. Ah, meu Deus, Senhor. Meu irmão, a gente precisa perguntar. Louvado é o teu nome, Deus. Muita coisa muda hoje, tá? Deus manda dizer, muita coisa está mudando hoje. Pega, porque muita coisa está mudando hoje. Tem salvação chegando hoje, tem porta abrindo hoje, tem cura chegando hoje, tem libertação chegando hoje. Ele vai voltar, ela vai voltar, ele vai voltar, ela vai voltar. Ai, aquele darás. Eu preciso orar, não dá mais tempo. Levante suas mãos, por favor, com a autorização do pastor. Senhor Jesus, Senhor, eu quero selar esta palavra com essa oração e te pedir, Deus, te pedir que o Senhor nos comprometa com o altar, nos comprometa com a cruz. Senhor, aqui levanta a mão aqueles que não querem mais ser envolvidos, mas sim comprometidos com a dessa. Senhor, eu quero lhe pedir, levanta hoje um exército de jovens comprometidos, de mulheres comprometidas, de congregações comprometidas com a obra do reino e não com seus próprios desejos. Meu Deus, eu te peço que ainda essa semana que se inicia, os testemunhos comecem a ser contados, porque o Senhor entrou na casa e nós também somos filhos. Muito obrigado, eu te agradeço, no nome de Jesus. Você diz amém? Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a noite dos comprometidos. Aleluia. Glória a Deus. Só quem é comprometido. Glória a Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Meus queridos, acerta por um instante. Nós já vamos orar para encerrar essa série de culto essa semana. Foram 5 noites voltados para a palavra. Alguém falou, olha pastor, esse ano, na festividade da igreja, tem algo que chame mais atenção.
Tomara que o povo veja. Procura ver mais enfeites. Eu falei, eu sonho com a palavra. Vai ser a semana da palavra. 89 anos nesta igreja. Eu quero uma semana estudando a Bíblia, a palavra de Glória a Deus. Deus. A necessidade da igreja é com a palavra. Aleluia. E nós teremos 5 dias para estudar a palavra de Deus. Sobre este tema comprometido. Eu entendo, irmãos, que Deus está nos chamando a atenção. A nossa geração, a minha geração, a sua geração. Está dizendo, basta a palavra dele na nossa vida. Glória a Deus. Se estiver envolvido com a palavra, oh glória. O ano 2025 vai ser o ano do comprometimento. Aleluia. Os envolvidos não vai ficar, a menos que queira mudar. Se quiser mudança, oh glória. Mas tem que ser comprometidos. Aleluia. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar, irmãos. Nós queremos agradecer o pastor Luiz Henrique mais uma vez.